Vale. Informação com credibilidade. A Rádio Vale segue na cobertura das eleições de 2022 e continua recebendo os pré-candidatos nesse período pré-eleitoral para falarem de suas propostas. Hoje eu tenho a satisfação de receber aqui nos nossos estúdios um pré-candidato que é aqui do nosso município. Converso hoje com o ex-vereador, policial penal, ele que é graduado em Direito, aos 44 anos, Juarez Soares, vai concorrer ao cargo de deputado federal pelo Cidadania. Está aqui hoje para falar um pouquinho de sua história e também da sua proposta, né? E o porquê se coloca à disposição a concorrer à Câmara Federal a representar aqui a nossa região. Juarez, bom dia, é uma satisfação tê-lo aqui novamente. Bom dia, Sidney, bom dia aos ouvintes da Rádio Vale e às pessoas que vão nos acompanhar pelas redes sociais. De já agradecer pela oportunidade, Sidney. É sempre um prazer estar aqui na Rádio Vale, uma emissora líder de audiência e com uma credibilidade enorme na nossa sociedade. Muito bem, você se coloca à disposição a concorrer à Câmara Federal, a uma cadeira na Câmara Federal, enquanto continua sendo vereador suplente, é isso? Exatamente, Sidney. Eu ainda continuo como suplente de vereador aqui na nossa cidade. Eu que já tive a oportunidade de ser vereador de 2017 a 2020. Muito bem, você se elegeu quando vereador, aquela oportunidade, se não me falha a memória, pelo PPS, é isso? Exatamente, pelo PPS, atualmente Cidadania. Atualmente Cidadania. Nesse meio tempo, teve uma passagem aí pelo PP ou pelo Progressistas, não foi? Exato. Que, aliás, foi quando você concorreu nas últimas eleições, estava no Progressistas. Exato, foi exatamente isso. E por que da mudança? Sidney, a mudança se deu, em primeiro lugar, por não concordar com algumas coisas que aconteceram dentro do partido e também porque no PP foi me dito aqui a nível municipal que eles praticamente não deixariam eu ser candidato ou pré-candidato atualmente, né, como pré-candidato a deputado federal, porque entendiam que Tijucas não teria que ter pré-candidato a deputado federal. Então, busquei o Cidadania, através da deputada federal Carmen Zanotto, a qual já tinha pertencido ao partido, e no mesmo momento a deputada fez o convite e disse: as portas do Cidadania sempre estiveram abertas para você, e lá então eu consegui o espaço e atualmente já foi homologado a minha pré-candidatura no último domingo pelo partido. E como é que surgiu a tomada de decisão, então, para se colocar como pré-candidato ou, posteriormente, a candidato a deputado federal? Sidney, eu vejo que Tijucas, o Vale do Rio Tijucas, por falta de representação política, perde muito milhões de reais, perde na saúde, na educação, na infraestrutura, e por esse motivo, então, que eu me tornei pré-candidato a deputado federal com esse objetivo, né? E o que eu vejo até o momento, Sidney, é que Tijucas e o Vale do Rio Tijucas não tem nenhum pré-candidato de nenhum partido, então a oportunidade para que o Tijucas e o Vale do Rio Tijucas tenham uma representação federal é grande. Você teve uma boa representatividade, eu falo isso na sua produção parlamentar, nas suas ações, quando da passagem aqui pela nossa Câmara Municipal, inclusive tendo tido a oportunidade de presidir, né, o nosso Poder Legislativo. Naquela época fez um trabalho voltado à contenção de despesas, à valorização do dinheiro público. Agora, na proposta a concorrer a uma cadeira na Câmara Federal, o porquê que você será, ou pelo que você será, então, ou almeja ser deputado federal pela nossa região? Como você mesmo disse, Sidney, quando fui presidente do Poder Legislativo, o meu objetivo principal foi o quê? Redução de gastos para que a economia do Poder Legislativo se tornasse em obras para a população. Foi assim com o fim de cargos comissionados e assim pretendo trabalhar como deputado, trabalhar com metade do orçamento para despesas de pessoal enquanto se eleito for deputado, no sentido de que o dinheiro que sobra volta à comunidade. Isso aconteceu quando fui presidente da Câmara, a drenagem da rua Antônio Apolônio Vargas, a questão de rede de esgoto da rua Antônio Apolônio Vargas, a área de lazer atrás do Corpo Bombeiro, que era um matagal, depósito de lixo. Hoje a gente passa lá e vê que é uma das maiores e melhores praças para que a população possa utilizar, levar seus filhos, suas famílias. Então, dessa forma, eu vou ser um deputado federal. Quem me conhece não é só falácia, porque muitas vezes, Sidney, o que a gente vê aí no mundo político é o cara prometendo mundos e fundos, mas não tem nada para mostrar na verdade. E o povo de Tijuca sabe a minha forma de trabalhar, da honestidade acima de tudo, e a economia do dinheiro público, que é o nosso dinheiro, que a gente economizando, a gente pode transformar em obra e melhorias na vida das pessoas.
Muito bem. O Cidadania está junto com quem para a majoritária estadual? É praticamente fechado com o senador Esperidião Amin. Na próxima quinta-feira, então, vai ser batido o martelo, porque o Cidadania está numa federalização com o PSDB, então estamos juntos com o PSDB, e a tendência é que o PSDB dê o vice-governador na chapa do Esperidião Amin. Apoiaria a candidatura do Esperidião Amin? O Sidney e quem nos acompanha, eu fico muito feliz em apoiar a candidatura do Esperidião Amin. Sabe por quê? Porque ele tem a bandeira que eu levo durante a minha vida pessoal e enquanto político, que é a honestidade. Um homem com mais de 50 anos de vida pública, nunca passou por nenhuma investigação através de CPI, ficha limpa, nada se tem contra o Esperidião Amin. Muitas pessoas, Sidney, falam, mas o cara está muito velho, já é ultrapassado. Eu quero um cara com uma certa idade, com a experiência que tem o Esperidião, ex-governador, atual senador, e um cara que sabe, conhece cada cidade de Santa Catarina, porque quando a gente recebe o Esperidião, o que eu vejo, ele conta histórias da cidade de Tijucas, que muitas vezes nem nós, tijucanos, que somos, conhecemos a história que ele conta. Então é um cara que praticamente conhece todas as cidades do estado, tem experiência administrativa e ficha limpa e honestidade. Então, eu muito facilmente irei apoiar e irei trabalhar para que o Esperidião se torne o futuro governador do estado. Eu sei que, embora você não está ativamente, né, inserido na política nesse momento, sendo suplente, tendo abrido mão de ter assumido, né, a gente já contou essa história aqui, mas está sempre ligado, né, no cenário político atual. E aí eu te pergunto, qual é a tua avaliação da gestão Moisés até aqui? Sidney, uma pessoa que passa por 2 CPI, que o caso, a última mesmo, da questão dos respiradores, mas foi absolvido pelos políticos. Só pessoas que quiserem tirar alguma dúvida, acompanhar o dia da votação do impeachment dele, da questão do respirador, os 5 desembargadores, ou seja, os 5 juízes, que são técnicos, pessoas da área jurídica, decidiram pela cassação do atual governador, dizendo que ele foi omisso. Não foi na hora comprovado que ele teve ligação direta, mas que ele foi omisso e por isso votaram pela cassação do atual governador Moisés. Além disso, o que a gente vê na área da saúde, crianças morrendo por falta de leitos de UTI. Então, o cara que passou questão de suspeita de CPI, da questão dos respiradores, e além de tudo agora, morte de crianças por falta de UTI, então esse cara não posso apoiar nunca. Nem que o Esperidião chegue no segundo turno, não terá o meu apoio. Se o Amin não for para o segundo turno, eu vou lutar para que seja, mas se por uma hipótese o Moisés for para o segundo turno e com outro candidato, com o Moisés eu não estarei. Perfeito. Juarez, e a nível nacional, o Cidadania já tem definida o apoio? Como é que está essa situação? A nível federal, o Cidadania, juntamente com o PSDB, dará a vice na chapa da Simone Tebet, do MDB. Então, eu vou estar com o partido e estarei apoiando a senadora Simone Tebet. Mas o que acha da polarização que nós temos nesse momento, que apontam principalmente para Lula e Bolsonaro? A briga, na verdade, está entre Lula e Bolsonaro. Eu acho que essa briga, esse cabo de guerra entre os dois é prejudicial ao país. Não estou aqui entrando na questão de o que pensa Lula e Bolsonaro, e sim na forma como estão conduzindo essa guerra entre pessoas que já até ocasionou morte no Paraná. Então, eu acho que isso é muito prejudicial e espero que, com certeza, Sidney, o Brasil, a partir de 2023, consiga melhorar essa questão e que o futuro presidente, seja ele qual for, pense na sociedade, pense na população, antes de pensar em si próprio. Juarez, para a Câmara Federal você precisa de um coeficiente maior de votação, né? Como é que você tem planejado? Como é que está a sua estratégia para captar esses votos? Eu vou deixar bem claro aqui, porque sempre, como eu digo, Sidney, eu sou muito transparente nas minhas posições. O que acontece? Eu estou numa chapa onde tem já 2 deputadas federais, que é a deputada Carmen Zanotto e a deputada Giovana de Sá de Criciúma. E o que eu luto? Eu luto para que, se elegermos 3 deputados, aquele que fizer de 20 a 25 mil votos
consegue a terceira vaga ou a primeira suplência. Então a minha briga nessa campanha, e deixar claro a você que está nos acompanhando, é lutar por essa terceira vaga ou a primeira suplência, que é entre 20 e 25 mil votos, essa é a perspectiva. Então tem totais condições de Tijucas e o Vale ter uma representação no futuro na Câmara Federal. Por que você acha que o eleitor de Tijucas, vamos pegar Tijucas, o Vale aqui, votaria em você? Qual é o motivo pelo qual escolheria o seu nome para representar na Câmara Federal hoje? Em primeiro lugar, Sidney, a questão de já ter me conhecido enquanto homem público, enquanto vereador, presidente da Câmara, num trabalho honesto, transparente que até hoje você passa lá na frente da Câmara, tem lá o painel. Foi uma ideia minha e foi implantada enquanto fui presidente e, além de tudo, deixei amarrado no sentido que os futuros presidentes continuassem fazendo, porque eu fiz uma lei obrigando os presidentes de Câmara a manter o painel de transparência. A questão de que eu conheço Tijucas, eu conheço o Vale, nasci aqui, moro aqui, independente do resultado, se for eleito deputado federal, continuarei morando na cidade de Tijucas. Então, eu vejo, Sidney, que Tijucas e o Vale perdem muito. Só para você ter uma ideia, Sidney, quem nos acompanha, cada deputado tem cerca de 80 milhões de reais em emendas parlamentares durante 4 anos. E o que acontece? Se fazer uma média de 16 deputados federais, o que vem para Tijucas é 1 milhão, 1 milhão e meio. Eu, enquanto deputado federal, se for deputado federal, no mínimo trarei 30 milhões, ou seja, 30 vezes mais que um deputado. E acima de tudo, Sidney, mostrar à sociedade de Tijucas e do Vale a importância do representante regional. O que acontece? Na região oeste, eles votam nas pessoas do oeste. Por quê? Porque esse cara vai trazer verba para o oeste. Mesma coisa a região de sul, a região ali de Joinville. Então, o pessoal vota muito no candidato de lá. Por quê? Porque ele vai trazer verbas, melhorias de vidas para essas pessoas que moram nessas regiões. Aí Tijucas fica com a sobra, 1 milhão, 1 milhão e meio. Olha a oportunidade, olha o que Tijucas e o Vale perdem a cada 4 anos por falta de representação política. Então você acha que o tijuquense tem que ter um deputado federal para chamar de seu? É, por isso que eu sou pré-candidato atualmente para a federal, né, Sidney? Sou pré-candidato a federal porque dá oportunidade à população de Tijucas e do Vale do Rio Tijucas de ter um pré-candidato à disposição da sociedade. Futuramente, daqui a 10 dias, né, dia 16 oficialmente, a gente começa a campanha. Então, a partir do dia 16 de agosto, ter um candidato da região que conhece Tijucas, conhece os problemas de Tijucas, principalmente na questão da saúde, Sidney. Eu quero dizer para vocês que, caso eleito, os 30 milhões que eu trarei para Tijucas será todo em questão de saúde. Vai ter médicos, que não vai faltar médicos na questão de atendimento do Hospital São José, que há reclamações praticamente que diárias com relação à falta de médicos no nosso Hospital de Tijucas. A luta por um hospital regional, um hospital onde que a gente não tem que ir até Florianópolis, ficar lá naquela fila, né, dos hospitais de Florianópolis, e nós precisamos há muitos anos a questão de um hospital regional, a questão da segurança pública. Temos um batalhão ali em Itapema, mas era para ter sido em Tijucas e por falta de representação política veio para Tijucas. Então a questão da SC 410, estão fazendo recapeamento agora em cima da eleição, disfarçando, maquiando. Não, tem que ter uma questão de iluminação, à noite principalmente, a luta por uma duplicação, ou se não for duplicar, mais ou menos uma terceira pista. Então, isso tudo nós perdemos aqui em Tijucas e no Vale por falta de representação, e essa será a minha bandeira. Bom, eu estava desejando para todos que vinham boa sorte, mas a gente já se tocou que o negócio do convencimento do eleitor não é questão de sorte, é questão de trabalho. Então, bom trabalho. E se frutificar esse seu projeto, sabe que os microfones da Rádio Vale seguem abertos. Mais uma vez, Sidney, obrigado pela oportunidade, obrigado às pessoas que nos acompanharam até aqui, e dizer que Tijucas e o Vale do Rio Tijucas, eu acho que nunca tiveram uma oportunidade tão grande nas últimas 3 décadas de ter um representante a nível federal na Câmara dos Deputados. Depende somente de cada um de vocês este ano, né? Por isso que é importante a reflexão. Eu faço uma analogia, Sidney, que é o seguinte: se você conhece bem o seu vizinho do lado, para que você vai pedir ajuda para um cara que mora lá no outro lado do estado? Então essa é a comparação. Se você tem um pré-candidato a deputado federal, futuramente candidato a federal aqui em Tijucas,
por que desperdiçar essa oportunidade, né? Em escolher alguém lá de Chapecó, de Criciúma, de Joinville. Vamos lutar por nós, e quem tem essa oportunidade nas mãos é você, eleitor, este ano. Então, mais uma vez aqui, Sidnei, obrigado pela oportunidade. Na luta sempre, algumas coisas acontecem, principalmente da questão da classe política aqui da cidade de Tijucas, que deveria ser mais unida, pensar na sociedade, quando se tem um pré-candidato a federal aqui da região, mas infelizmente a grande parte dos políticos aqui da cidade pensam somente no seu interesse próprio ou do seu partido e não da cidade, da população em geral, mas é mais um motivo para mim ir à luta, buscar apoio da população, que é o que me interessa, o apoio da população. E, como sempre digo, Sidnei, a cada eleição que eu participo, vou participar sem medo de ser feliz.